Olá pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Bom, essa aqui é a segunda parte do nosso vídeo sobre evolução do rebanho, bem como quantidade de animais que nós precisamos para abastecer, para não faltar coelho e nem sobrar coelho, né? Se você não viu a primeira parte desse vídeo, corre, nós vamos deixar o link aqui para você estar acessando essa primeira parte, tá bom? Então, na primeira parte, nós explicamos como que a gente pode aumentar o rebanho, como é que a gente vai selecionar essas matrizes, principalmente, para a gente aumentar pouco a pouco o nosso rebanho no coelhário. Ok? Então agora nós vamos dar um exemplo. E aí nós vamos considerar o primeiro exemplo aqui da venda de 500 animais por mês. Nós vamos estar falando muitos dados aqui, muitas ideias. Então, se por acaso eu falar muito rápido e não der para fechar o raciocínio, porque aqui eu estou apresentando os dados de maneira rápida, você dá um pause aqui, tá? Para você anotar, para você conferir. Ok? Bom, então, imagina que a gente quer 500 animais por mês. A pergunta é, primeira pergunta que eu vou ter que responder como cunicultor, qual que é o meu intervalo entre partos e associado a isso, quantos lotes eu tenho? Então, assim, o intervalo entre partos é o volume de dias, é o período entre dois partos consecutivos. Tá? Em condições modernas, em condições europeias, onde tudo é otimizado, isso está por volta de 42 a 45 dias. Vamos colocar 42 dias, porque a segunda simulação é com isso também. Em condições brasileiras, nós temos trabalhado nos últimos anos sugerindo 56 dias para animais Nova Zelândia branco, animais que são utilizados para venda para o abatedouro. Então, considere, por exemplo, 56 dias para o nosso exemplo. A cada 56 dias, nós rodamos os animais. Bom, imagina que eu quero, então, vender 500 animais mês ou 500 animais a cada 28 dias, para facilitar o nosso cálculo, e eu tenho, então, 4 lotes espaçados em 14 dias cada um. Então, 14 mais 14 mais 14 mais 14, 56. Vejam que eu fechei o ciclo com 4 lotes de 14 dias cada um. Então, quantas matrizes que eu vou precisar para isso aí? Bom, eu vou pegar 500 animais por mês e dividir por 2, entenderam? Bom, por que eu vou dividir por 2? Porque eu vou oferecer 14 e mais 14 logo em seguida, tá? Então, eu vou ter que produzir 250 animais a cada 14 dias. E quanto que eu vou precisar, quantas matrizes que eu vou precisar para me vender esses 250 animais? Veja bem, eu vou pegar 250 animais e dividir por 6. Por quê? 6, porque eu vou considerar 6 animais por matrizes. Está baixo? Sim, mas já considero uma margem de segurança para uma ninhada que morre a ninhada inteira, para uma matriz que não desmama mais que 5 filhotes. Vamos considerar uma margem de segurança, tá? 6. Poderia ser 7? Pode. Se a sua granja já atinge 7, ótimo. Se atingir 8, melhor ainda. Mas, por nosso exemplo, nós vamos considerar 6 para trabalhar com a margem de segurança. Então, 250 dividido por 6, 42 matrizes que eu vou precisar com filhote. Só que, se eu cruzar 42 matrizes, dificilmente eu vou ter 38 matrizes com prenhez positiva, entendeu? Eu vou ter que cruzar mais matrizes para me alcançar essas 42 com prenhez positiva, com filhotes. Então, se eu considerar 80% de sucesso, eu vou aumentar esse valor para 52 matrizes. Ou seja, o lote que eu estou cruzando naquele momento ali tem que ter mais matrizes, porque muitas não vão ter prenhez positiva. Então, nesse esquema, o primeiro lote fica com 52, o segundo com 42, o terceiro com 42 e o quarto com 42. Por que o primeiro tem mais? Porque você tem que cruzar mais fêmeas para você atingir 42. Entendeu? Ah, mas o que vai acontecer com as fêmeas que não tiverem prenhez positiva? Passam para o lote seguinte. Então sempre, vocês vão ter sempre 52 coelhas cruzando. Uma coelha pode passar para o lote seguinte. Isso me dá um total de 178 coelhas. Então assim, no nosso exemplo, se ficar difícil, pode parar, pausar aí e anota aí os valores. No nosso exemplo, 500 animais mês
é dizer 178 coelhas se eu quero trabalhar com 4 lotes e intervalo entre partos de 56 dias. Veja que isso pode variar bastante conforme a condição que você tem, tá bom? Bom, considerando aí a vida útil do macho, 3 anos, a vida útil produtiva da fêmea de 2 anos, eu vou precisar, para essas 178, repor 9 coelhas por mês, considerando já 20% a mais como margem de segurança. É dizer, para mim não faltar coelho futuramente, né? Eu sei que eu vou perder matriz, infelizmente eu vou perder matriz, mas então eu vou ter que repor matriz, eu vou ter que colocar, sempre selecionar 9 coelhas por mês, com base naqueles critérios que a gente falou na parte 1 desse vídeo aqui, tá bom? Bom, e quantos machos que eu vou precisar para me repor? A indicação é de 18 machos. Se a gente trabalha com a relação 10:1, para esse número de animais está mais do que suficiente, tá ok? Mesmo porque você vai cruzar 52 matrizes, 52 machos, você tem praticamente aí 3 montas por macho. Tranquilo, você vai trabalhar com a boa qualidade de sêmen para esses machos, desde que eles tenham aí 2 semanas de descanso, desde que a cada 2 semanas você utilize, tá? Bom, então quanto que eu vou separar? 2 machos a cada, desculpa, 1 macho a cada 2 meses, ok? 6 machos por ano, 1 macho a cada 2 meses, em 3 anos eu rodo todos os meus machos, ok? Bom, ampliando um pouco mais, eu fiz aqui outros cálculos para intervalo entre partos de 42 dias, é uma opção, embora aqui no Brasil a gente não indique esse intervalo entre partos, pode ser que a pessoa queira tentar o intervalo de 42 dias, tá? E aí, os 2 lotes poderiam estar espaçados em 21 dias. Olha que legal. Você pode, então, trabalhar com intervalo entre partos de 42 e simplesmente espaçar 21, 21 para dividir no meio, trabalhar com 2 lotes. Bom, nessas condições, tá, considerando um maior nível de otimização do seu coelhário, a gente poderia fazer um cálculo um pouquinho diferente, dividir esses animais por um número um pouco diferente aqui. Mas, imagina, por exemplo, que a gente vai vender 1.000 animais a cada 42 dias. Esse é o cálculo que a gente fez. 1.000 animais a cada 42 dias. Bom, vejam que a gente não está falando mais por mês. Nós estamos falando por ciclo de 42 dias. Então, por lote, eu vou ter 500 animais para me vender. 500 dividido por 7 numa condição mais otimizada, para me garantir essa condição e para me garantir o intervalo entre partos de 42, as minhas condições têm que estar muito boas na granja, ok? Eu vou precisar de 72 matrizes ficando prenhes, então eu preciso colocar um pouco mais, 90 matrizes cruzando. É dizer, das 90, 72 vão emprenhar e 18 não. Essas 18 vão para o outro lote. Pode ser que emprenhe mais que 72? Pode emprenhar mais, pode emprenhar menos, mas as que não ficarem prenhas vão para o lote seguinte, porque essa matriz não pode ficar parada também. Inclusive, no primeiro exemplo que a gente explicou, ele é muito interessante, principalmente, pessoal, porque se a matriz não está prenhe, você fez o diagnóstico de gestação com 12 dias, olha, no 14º, logo em seguida ela já cai no próximo lote. Olha que interessante. Então, nesse caso, eu precisaria aqui, tá, de 162 coelhas total, ok? 162 coelhas, tá? Eu precisaria separar 8 fêmeas por mês para me repor isso aí, bem como, deixa eu ver a sugestão de machos aqui, 1 macho por mês para mim estar trabalhando dessa maneira aí, tá bom? Bom, são apenas sugestões, na verdade é muito mais complexo do que isso, né? Na verdade o papel aceita tudo, isso aqui são meramente cálculos matemáticos, mas são cálculos que aproximam aí, tá, do que a gente quer otimizar na granja, que é o número de animais, tá bom? Na verdade, aqui é uma explicação muito rápida, o assunto é muito mais complexo, mas eu acredito que a gente tenha respondido a pergunta do colega. Se por acaso a gente complicou em vez de esclarecer, tá? Vocês me desculpem. Se eu perguntando o colega aí, se por acaso
eu não tiver esclarecido a dúvida que você deixou aqui, por favor, coloca aqui embaixo que a gente tenta esclarecer de outra maneira, pelo menos nos comentários, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, muitas felicidades e nós vamos deixar outra enquete para vocês responderem agora aqui, tá bom? Valeu, obrigado.